fala: sucesso, tudo bem? Bom te encontrar, sempre um bate-papo, uma conversa, né? Trocar informações, aprender. E hoje nós vamos aprender bastante. Eu tenho certeza que essa conversa vai ser muito esclarecedora para você e de muita ajuda também. Antes de apresentar nossas convidadas, quero também te convidar para se inscrever no nosso canal, para ativar as notificações, para saber de tudo que acontece, acompanhar cada corte, cada convidado, sempre é muito especial contar com você, tá bom? Aí você aproveita, já compartilha também com quem você quiser. Olha, essa interação faz toda a diferença. Hoje vamos falar de um assunto que faz toda a diferença. Eu quero também aprender um pouco sobre Mindfulness. Estamos recebendo aqui as doutoras Carla Fragomeni e a doutora Paula Portocarrero. Bem-vindas. Vou até bater a palminha aqui, ó. Muito obrigada. Doutora Paula, que reside em Portugal, é isso? Atualmente. Muito bem. Passando aqui uma temporada no Brasil e em Brasília. Estou fazendo uma temporada de 1 ano e meio de viagem para diversos países, diversas cidades e aproveitando para praticar o desapego. Olha só, que gostoso. Eu comecei aqui a falar, foi de uma vez assim, quase que sem respirar. Ultimamente as pessoas estão respirando pouco, elas estão com a respiração curta, doutoras. O que vocês podem dizer pra gente e o quanto isso impacta de repente na ansiedade, em ter uma vida assim um pouco cheia de ansiedades? Isso, Arthur. Bom, excelente você já trazer esse assunto da respiração, né? E, de fato, nós estamos vivendo uma época de um excesso de estímulos, a época da informação, vivemos a era da informação. E isso nos deixa exacerbados e nunca fomos tão produtivos, inclusive depois da tecnologia, sobretudo, a tecnologia nos trouxe recursos que são excelentes, valiosos, né? Eu mesma sou do tempo que se ficava um dia inteiro numa biblioteca, a gente conseguia um parágrafo aqui, um parágrafo ali. Hoje nós temos toda a informação do mundo na palma da mão. Nós temos uma agilidade de fazer como nunca foi antes. E isso é maravilhoso, porém nós não estamos ainda educados, digamos assim, nesse uso. E a tecnologia é uma das questões responsáveis pela pandemia de ansiedade que nós vivemos hoje. Nós vivemos uma verdadeira pandemia de ansiedade e depressão. E a grande parte disso tem a ver com esses excessos e essa falta de um tempinho para respirar. Fazer pequenas pausas, um momento onde nós ancoramos a atenção ali no momento presente, porque a mente é uma máquina de simulação. No passado, no futuro, a ansiedade é um excesso de futuro e depressão um excesso de passado. Pode ser muito assim, de forma básica, compreendido assim, e a mente se desloca no tempo. E isso nos tira do momento presente. Harvard fez um estudo dizendo que 47% do nosso tempo acordados nós estamos operando em piloto automático, quer dizer, não estamos no momento presente. E isso nos traz um cansaço crônico, um estresse crônico, uma espécie de esgotamento. E que tornou-se necessário, e aí entra o mindfulness, que nós aprendamos a gerir melhor a nossa atenção. Trazer atenção simplesmente para o momento presente. Se você está lavando louça, esteja lavando a louça. Se você está tomando um banho, esteja presente tomando esse banho. E isso vai oferecendo ilhas de descanso que hoje nós não temos pela forma que a nossa mente trabalha hoje. Antes da gente entrar nessa primeira pergunta, a doutora Paula falou sobre Portugal, tal, experiências em outros países também. Como é que a gente colocaria o Brasil num ranking dos ansiosos, os países mais ansiosos, das populações? Qual que é o comportamento do brasileiro hoje? A gente tem essa informação? Tem sim. Arthur, muito grata por estar aqui, é um privilégio, uma privilégio é nosso. E falar desse tema para quem tem isso como propósito de vida, que é levar esse caminho para as pessoas por onde a gente passa, é muito honroso. E muito também importante por parte do seu olhar, né, de abrigar esse tema aqui para popularizar, facilitar que as pessoas tenham acesso a pequenas informações que talvez possa fazer a grande diferença. Respondendo à sua pergunta, é recente, inclusive, mais uma vez o Brasil entra para o ranking de primeiro lugar
do país mais ansioso do mundo. Mesmo? Pela OMS, sim. Medalha de ouro. Medalha de ouro. Podemos passar esse bastão, né? Podemos. Não nos orgulhamos disso, né? Não. Agora fica ansioso com essa informação. Cadê? Eu também não desejo outro país. Né? Eu acho que o que a gente poderia fazer é trabalhar para que isso vá se dissolvendo, né? A ansiedade é inerente à vida. O estresse é inerente à vida. Se não houvesse um estresse na célula que estava quietinha lá, não haveria vida, né? Então, o que difere? É o que é funcional e o que é disfuncional. Então como é que eu descubro que está disfuncional? Né? Então essa é a primeira pergunta que a pessoa pode se fazer. Porque a escuta individual, a busca individual é o primeiro passo. Então a pessoa pode observar o que não está trazendo benefício e bem-estar. Nós inerentemente tendemos à saúde, à felicidade, ao belo. Isso é inerente da gente, a gente busca ser feliz. E como nós também, é a particularidade da nossa existência passar por sofrimentos, eu diria assim que sofrer é passar pela circunstância, mas nosso entendimento de sofrimento já vem agregado à dor, é interessante, né? E aí a gente também costuma fazer assim, os piores cenários que nós já vivemos estão dentro da nossa mente. Eles nem aconteceram aqui fora. Então a gente começa a compreender como é que eu estou construindo o meu bem-estar e como é que eu estou discernindo se eu estou bem ou não. Então talvez para o nosso ouvinte aqui, essa possa ser uma boa dica para essa ausculta diária, porque esse é um trabalho que a gente deve fazer diariamente. Né? E caso as pessoas já estejam enfrentando alguma dificuldade, algum sintoma, que elas saibam buscar ajuda, porque a questão também é que todo tratamento, todo cuidado pode ser profilático. E o Mindfulness ele tem essa característica de tanto ser profilático, quanto também poder fazer uma diferença no sentido de cura. Nós temos estudos que comprovam que os efeitos do Mindfulness, claro, praticados e seguidos, não necessariamente o que tem às vezes as pessoas pensam, já estou fazendo, e pronto, já se dão satisfeitas, não é bem assim. Há que ser algo bem acompanhado dentro de um escopo de uma instituição, né, de um instrutor. Então esse Mindfulness bem empregado na vida individual da pessoa, pode ser que ele venha até mesmo liberar que a pessoa não precise do uso de medicamentos. Já temos essa comprovação da aplicação do Mindfulness no dia a dia, poder trazer uma qualidade de vida de tal modo que ela possa dar essa sustentação de bem-estar sem necessariamente a pessoa ter que recorrer ao uso de medicação. Não somos contra o uso de medicação, elas são necessárias e quando necessárias devem ser utilizadas, mas também podemos trabalhar para que as pessoas possam viver livremente desse tipo de relação de dependência de uma medicação, né? Então o Brasil poderia estar melhor se a gente trabalhasse mais em prol de formar profissionais da área, como no caso do Mindfulness, se os psicólogos estivessem mais voltados a se aprimorarem e poderem trazer essa prática para dentro da sua lida diária profissional, os médicos, os profissionais de saúde como um todo. Imagina como seria interessante esse cenário dessa transformação. E a OMS, ela realmente recomenda o uso do Mindfulness, e o país que melhor ouviu essa recomendação, que melhor acatou essa recomendação da OMS é a Inglaterra. Hoje a Inglaterra trouxe o Mindfulness como política pública para todos os segmentos da sociedade, todos os segmentos. Então, uma escola pública, uma escola para criancinha, a universidade, a população carcerária, seja qual for o segmento da sociedade, tem hoje um meio deles praticarem o Mindfulness. É oferecido isso. É uma questão de saúde pública. É uma questão prioritária, saúde pública, porque nós estamos com um cenário nefasto. Nós temos a OMS fez uma previsão. Posso continuar aqui? Assim, olha, na virada do século, a OMS foi fazer uma revisão de toda a sua história, porque ela inicia lá para o final da primeira metade do século XX. Então, eles vão fazer uma revisão do que eles haviam feito. E, claro, eles fizeram excelente trabalho, né, em infraestruturas e
doenças infecto-contagiosas, vacinação, enfim, uma série de protocolos que foram empregados depois da OMS, e isso a gente realmente dá o mérito, e é verdade. Mas eles em si chegaram à conclusão de que eles haviam deixado um fosso na saúde, que eles descobriram que eles não fizeram nada pela saúde mental. E a partir do ano 2000, na verdade, esse relatório foi feito em 2001, porque é um estudo muito profundo para saber como tinha sido toda essa jornada da OMS, e eles então vão fazer o relatório em que traz essa realidade, eles vão rever o conceito de saúde. Então, a partir dessa virada de século e milênio, o conceito de saúde é ampliado para a saúde psicológica e social. Então, vira um tripé: saúde física, né, psicológica e social. E eles vão, naquela época, no início dos anos 2000, eles fazem uma previsão de, daí a 20 anos, nós teríamos um quadro nefasto em relação à depressão. São nos dias atuais. São, que aí no caso ainda culminou com o advento da pandemia. Mas antes disso, já na minha tese de mestrado, em 2016, eu já tinha esses dados comprovados que a depressão já era a segunda causa-morte no mundo. E desculpa interrompê-la, mas quando essa previsão foi feita, ainda não se sabia o quanto a informação seria abundante e constante na vida das pessoas, porque a internet passou a fazer parte de uma forma muito maior do que se previa, né? Então, acelerou ainda mais esse processo, né? Então, eles tinham algum estudo, porque eles conseguiram prever essa curva. E ela foi real, infelizmente. Então, a depressão passou a ser a segunda causa-morte e a primeira causa de incapacitação de trabalho no mundo. Né? E também nós enfrentamos uma estatística, quando passamos de 2020, ali, do início da pandemia, em diante, a gente tinha uma estatística de 40 segundos para cada suicídio cometido, né? Isso, então, essa estatística durante a pandemia, claro, infelizmente, ela ficou mais curta, foi para 30 segundos. Meu Deus. Então nós enfrentamos aí, acho que assim, um quadro nefasto e escondido na sociedade, que anda muito rápido, correndo, como você falou, e todo mundo dentro dessa questão da relação com a internet, e também muito voltado para as questões de imagem, né? Acaba que falta o contato da pessoa consigo mesmo. Sim, muitas demandas, né? Muitas demandas. Então esse contato é como se a gente fosse distanciando da gente mesmo. Então em algum momento isso vai fazer tanta falta, né? E o que acontece é que as pessoas vão pospondo, e falar desse tema é um tabu, a gente vai evitando falar, e por evitar falar, também evitamos buscar a devida suporte técnico. Eu acho que o Estado pode se aparelhar melhor para receber essas queixas, e as próprias pessoas, porque a OMS, como eu havia dito lá no início, e fechando, a OMS recomenda por ser uma técnica, no caso, autoaprendida e de baixo custo. Se a pessoa tiver ali qualquer envolvimento financeiro para que ela possa participar de um programa ou outro, depois que ela adquire essa prática, ela pode ser sustentada, né? Então, é nisso que a gente acredita. Eu e a Carla trabalhamos juntas, a gente se conhece desde a década de 90, e trabalhamos juntas agora com o Mindfulness, justamente acreditando, e fazemos parte desse movimento pró-saúde, especialmente a saúde mental, que eu acho que hoje não dá mais para adiar. Muito importante. Não dá mais para adiar. Para quem está assistindo a gente, tem dúvidas a respeito de como entender o sentido do mindfulness. Como é que a gente poderia explicar o que é mindfulness para quem de repente não teve contato com a palavra e nem sabe ao certo o significado de mindfulness? A gente pode ir. Mindfulness. Depois eu faço para você falar do protocolo. Então, olha só, o mindfulness é uma palavra em inglês, né? Que tem a tradução aproximada para o português, porque a gente não conseguiu abranger totalmente a expressão.
E geralmente a ciência adotou o termo atenção plena. Mas eu vou voltar no tempo um pouquinho. O Mindfulness, ele tem uma raiz, uma origem na cultura budista, nos textos, no cânone budista. Existem três textos ou classificação. Eles são classificados em três, e uma dessas classificações dos textos budistas é exatamente o Mindfulness, o Satipatthana Sutta. Então, o primeiro termo, vamos dizer assim, original da língua Pali é Sati, né? E esse termo ele vai ser desdobrado em duas atitudes e duas práticas de meditação, que uma é focada na concentração e a outra é focada em você observar propriamente. Esse foi o grande, vamos dizer assim, a grande contribuição de Buda. Quando ele meditava, ele já meditava com mestres e com histórias renomadas de anos, 1000 anos ou mais antes, né? Então, a grande contribuição que ele traz do Mindfulness é essa capacidade da metacognição, da mente poder observar propriamente. Então, em português, a gente pode dizer atenção plena. A gente também pode dizer recordar. Recordar? Como assim? Né? Recordar o nosso estado natural. Nós somos plenos. Nós apenas esquecemos disso. Então, esse trazer a mente de volta pode nos dar essa plenitude, essa sensação de plenitude. Então, tudo já está aqui dentro da gente. E a gente pode usar o termo como, por exemplo, o nome da nossa escola, que é o Caminho do Coração Presente. Isso é Mindfulness também. Então, temos uma série de traduções para dizer da mesma coisa. Vou passar a palavra para a Carla para ela complementar. Por favor, Carla. Então, obrigada, Paula. Sobre o Mindfulness, Mindfulness foi adotado pelas universidades americanas. Começou em 1979 um protocolo, que é o MBSR, significando Mindfulness Based Stress Reduction, que é redução de estresse baseado em Mindfulness. Então, se trouxe essas práticas milenares sem a influência religiosa, de forma mais laica, para a neurociência. E a neurociência começou a confirmar os benefícios da prática de mais. O que é Mindfulness? Segundo o Dr. Jon Kabat-Zinn, que é esse homem que fundou o MBSR, e ele é o responsável por trazer isso para a área da ciência, da neurociência mais propriamente, ele define que Mindfulness é trazer atenção para o momento presente de forma intencional e sem julgamento. E isso teve um impacto muito grande na saúde mental. Ele trabalhava, ele começou a fazer esse programa de Mindfulness nos hospitais com pacientes de dores crônicas, pessoas que o sistema não tinha o que fazer com elas. E ele disse, me dê essas pessoas, e começou a ensinar. Porque no Mindfulness tem tanto a prática formal, que é o sentar e meditar, é um tipo de meditação, quanto a prática informal, que é nós aprendermos a estar no momento presente, atentos ao que quer que nós estejamos fazendo. Isso, assim, de forma bastante prática, falando, isso é Mindfulness. Então, hoje, tudo isso é despido de qualquer contexto religioso. Isso não agride a nenhuma religião. Na neurociência, como se descobriu que o quão bem fazia praticar meditação? No momento que começou a se ter os exames do cérebro em atividade, nós começamos a poder observar o cérebro em atividade. Então, pelo PET scan, sobretudo. E começou a se ver que áreas eram ativadas quando a pessoa estava feliz ou quando estava deprimida, como era a configuração desse cérebro. E o que se descobriu é que o cérebro dos monges meditadores era o cérebro mais feliz que existe. Do ponto de vista científico? Científico, da neurociência. Nada há de religioso hoje na prática de Mindfulness. Isso é adotado, começou com as universidades americanas, se expandiu por todo o mundo hoje, tanto que está dentro dos sistemas de saúde, está dentro das instituições, das escolas,
E em qualquer segmento, como a Paula colocou, cabe existir mindfulness, inclusive nas empresas. E isso hoje é algo que não há questionamento. Então, da mesma forma que nós cuidamos de tantas coisas na nossa vida e tiramos um tempinho do nosso dia, por exemplo, a Paula contou essa história do escovar os dentes, eu gostei muito. Da mesma forma que nós tiramos um tempinho do nosso dia para escovar os dentes, isso é algo hoje plenamente aceito e adotado, nós precisamos tirar um tempinho do nosso dia para a nossa saúde mental. Higiene mental. Higiene mental. Por quê? Porque, por exemplo, uma pessoa pode muito bem ir trabalhar, dependendo do serviço que ela faça, com o pé quebrado, com algum tipo de dificuldade física, ela pode controlar aquilo. Porém, quando o que é atingido é a saúde mental, emocional quebrado, um pânico deflagrado, uma crise depressiva grave, e isso hoje é a causa número 1 de incapacitação no trabalho, atestados médicos. Temos falado. Pânico, depressão e ansiedade. Temos falado e ouvido tanto burnout, né? Burnout é o esgotamento. O burnout é um quadro que tem um começo e ele deflagra em um esgotamento absoluto e que é muito incapacitante de verdade. Não é frescura, não é frescura. Às vezes a pessoa acha que vai ter algum tipo assim de preconceito por entrar com um atestado de depressão ou burnout ou algo assim, mas é realmente o que mais incapacita. Seria muito melhor a pessoa ir trabalhar com o braço quebrado, né? Então, cabe profilaticamente também, como a Paula falou, praticar mindfulness pela nossa saúde mental. Porque se a gente perder todos os dentes, a gente pode ir a um dentista e fazer implantes e sair com os dentes melhores do que antes. Mas a saúde mental não tem substituto. Então, é necessário que a gente tenha esse cuidado. A gente estava... Desculpa interrompê-la, por favor, completa. Não, só para completar, que a gente tem acompanhado no consultório transtornos como o transtorno de sono. Quer dizer, uma depressão vai se desdobrando. Uma depressão vai se desdobrando, às vezes, combinada com uma compulsão, vamos dizer, seja de uso de substâncias, seja de alimentação. Então, nós temos casos graves de anorexia, de bulimia. Isso é um desdobramento do que não foi cuidado, né? Eu acho que uma das coisas mais difíceis que a gente enfrenta no consultório, para além, claro, de crises suicidas, é a síndrome do transtorno do sono. A pessoa entra em colapso, ela pensa que vai morrer porque ela não consegue dormir e não consegue mais se manter em alerta. É uma agonia. Então, estamos enfrentando isso como realidade. Porque é muito comum a gente falar ansiedade, depressão, síndrome do pânico, já está mais palatável, está mais comum. E eu acho que é necessário a gente mostrar que tem sintomas aí bem graves que vêm na sequência disso, se a gente não cuidar quando está começando. Essa advertência que você fez, doutora, é bem interessante. Nós somos da mesma geração, pelo menos imagino. Vou me colocar na geração de vocês, acho que sou mais velho. Mas a questão é que a gente começou a ouvir falar sobre depressão, sobre ansiedade, agonia e tal. Eu tinha a impressão de que antes a gente não ouvia falar sobre isso há 30 anos atrás e tal. Mas por que eu estou tocando nesse assunto? Porque agora a gente já começa a ouvir e perceber os efeitos disso nas crianças. Sim. Né? Crianças ansiosas. Lamentavelmente. Né? A gente tinha sempre uma associação, e ainda é assim, da infância como o período da felicidade, da inocência e tal. Mas a gente já começa a ver histórias relacionadas com isso. Crianças depressivas, pensamentos suicidas e tal. Sim. Então, como é que, de repente, essa preocupação que foi trazida aqui por vocês também pode ser de ajuda para as crianças? Com certeza. Minimamente, se fazer uma prática com a criança onde ela possa aterrissar, foi feito um experimento aqui numa escola, aqui em Brasília, onde a professora, ao voltar do recreio, fazia 5 minutos de mindfulness, de meditação com as crianças. E com criança é feito de forma muito simples. Você traz atenção para o ar que entra, o ar que sai, uma coisa assim, sente os dedinhos dos pés, agora sente os dedinhos das mãos, sentadinho, fecha os olhos, respira, ou põe uma musiquinha assim que vai passando e a criança percebendo o som.
5 minutos. E aí eles faziam um parágrafo, dia sim, dia não, tinha a meditação. E faziam um parágrafo quando voltavam do recreio. Então, no dia que tinha meditação, o parágrafo era assim, maravilhoso. E no dia que não tinha meditação, era um parágrafo, assim, que elas chegavam correndo, suadas, e era uma coisa, assim, bem mal feita. Caótico. Então, são pequenos gestos, pequenas coisas que fazem uma diferença enorme. As crianças estão sendo criadas hoje, né, de forma muito isolada, sem liberdade, com a tecnologia, que eu não quero também demonizar a tecnologia, porque trouxe coisas incríveis e não vai voltar atrás. Nós precisamos aprender o bom uso, né? E cada geração, cada era experimenta problemas psiquiátricos de acordo com o que é trazido pelo contexto social. Por exemplo, na época do Freud, há mais de 100 anos atrás, era a repressão sexual feminina que deflagrava casos de histeria terríveis. Então, existiam conversões histéricas terríveis. E aí houve o fenômeno da mulher, onde houve uma certa liberação feminina, e esses casos foram diminuindo, porque hoje uma mulher que tivesse um potencial histérico, digamos assim, ela não vai mais adoecer por essa repressão, ela vai ter outras condições de manejo na vida dela. Então, quase desapareceu conversão histérica naquele nível, onde começaram os estudos em psicologia e psiquiatria. Depois veio a depressão. A depressão surge através da questão da própria comunicação. Quando começam a existir os famosos, aquele que está na TV e é famoso, é alguém, e eu sou um ninguém aqui na minha pequena comunidade, já não basta mais um protagonismo aqui no meu mundinho pequeno, é preciso um sucesso, aquelas pessoas que têm valor e eu não tenho, está sempre acontecendo uma grande festa a qual eu não sou convidado. Esse contexto do desenvolvimento dos meios de comunicação trouxe a depressão como pandemia. E agora surge um pouco pior, que favorece inclusive a psicopatia, porque é esse isolamento, crianças sendo criadas sozinhas num videogame, às vezes um videogame até violento, ou isolados de um contexto social. Isso favorece quem teria a tendência, por exemplo, psicopatia não entendendo como aquele que mata todo mundo. Não. Mas uma pessoa fria, distante, exato, é um transtorno da afetividade. Né? Uhum. Certamente quem está nos assistindo quer mais informações, enfim, como encontrá-las nas redes sociais, consultório e tal, etc. E também falar sobre o evento que vai acontecer, enfim, traz, por favor, essas informações. Maravilhoso. Bom, nós vamos fazer um retiro, eu e Paula, que vai acontecer aqui em Brasília, no Mosteiro São Bento, no dia 28 de abril, e é de 28 de abril até 1º de maio. Serão 4 dias onde ficaremos hospedadas juntas, fazendo práticas de mindfulness, fazendo também momentos de silêncio, uma dinâmica assim de silêncio, e cria esse espaço onde nós podemos realmente assim respirar, desfrutar e voltar para o momento presente, né? Eu convido a Paula a falar um pouco mais sobre o retiro. Muito obrigada. Então, o Retiro Religare tem esse foco na autocompaixão, na prática do mindfulness, com o tempero da autocompaixão e do mindful eating, que é uma prática fundamental dentro da estrutura do mindfulness, segundo o nosso entendimento, né, Carla? E explicar o que é mindful eating. Isso, vou explicar a autocompaixão, que é uma relação com o nosso ser e não com o nosso ego, não com a nossa personalidade. É o respeito à vida que habita em mim. E a partir daí eu também respeito a vida que habita em você e no outro, e assim sucessivamente. E o mindful eating é a prática da atenção plena ao a gente se alimentar. E é onde tudo começa. Imagina que também os textos budistas mostram que a fonte de maior sofrimento do ser humano é a busca do alimento. Está na busca do alimento. E a gente passa a vida toda preocupado se vai ter o que comer, se vai comer, o que vai comer,
um dos motivos também que hoje a gente tem N problemas de saúde, muitos deles estão calçados exatamente nessa não reflexão de como nos alimentarmos. Isso passou a ser uma coisa secundária e pode ser provida pelo outro ou pela indústria. Nós deixamos de manusear o alimento, de plantar, de colher e de preparar, né? Mas existem técnicas, existem maneiras da gente retomar nossa relação com o alimento e com a saúde do corpo e da mente por meio desse caminho. O Eligari tem a proposta de fazer o silêncio, de contemplar a natureza. Eu e Carla conduzimos o ano passado juntas, no mesmo local, no Mosteiro São Bento. Vamos repetir agora, né, Carla? Sim, sim, é um momento muito especial e que traz, assim, essa solidificação da condição da gente gerar a paz dentro da gente. Porque o que acontece, o mundo não vai silenciar para que a gente tenha paz. É preciso que nós aprendamos a gerar essa paz dentro de nós. E isso é uma das missões do Mindfulness. Trazer atenção para o momento presente. Aqui agora está tudo bem. E então isso é assim algo primordial hoje dentro do que nós estamos, né, trazendo aqui, que nós possamos ter uma prática e um espaço dentro disso. E acaba tendo histórias muito lindas nesses retiros, né? Histórias de melhoras e que se mantém. É muito impressionante. Sim. E para entrar em contato, o canal de informações é uma rede social, tem um telefone, como é que faz? Ou a gente coloca os créditos, o que vocês preferem? Ambas as coisas? Podemos colocar. Pode colocar os créditos, né? Assim, tranquilo. Tá aparecendo na sua tela. Tá. Isso aí, tem N maneiras, o nosso Instagram, nosso número aí de WhatsApp, tá tudo certo o que vocês tiverem. E também tem o nosso site, então... O site qual é? institutopsi.org. Isso. No institutopsi.org tem todas as informações sobre o retiro. Eu e Paula somos psicólogas, psicoterapeutas e professoras de Mindfulness, então nós temos essa formação, né? Sim. E eu trabalho também com Mindfulness para psicoterapeutas, para que os terapeutas aprendam a trazer o Mindfulness para o contexto do consultório, né? E trabalhamos também junto à Sociedade Vipassana de Meditação em Brasília, onde vai haver, ainda não foi lançado, mas um programa de formação de instrutores em Mindfulness. Sim. E há também o programa MBSR, que é a redução de estresse baseado em Mindfulness, aqui em Brasília, pela Sociedade Vipassana. Vai ter a palestra inicial dia 12 de fevereiro, já aproveitando para dar todos os canais. De abril. Desculpe, de abril. Sim. Né, o nosso curso de formação de Portugal, nós estamos trazendo para a Sociedade Vipassana, que é o caminho do coração presente. Estamos prestes a lançar e voltaremos aqui para o Arthur para fazer um lançamento oficial com você, Arthur. Combinado. De primeira mão, tá bom? Combinadíssimo. Isso aí. É um curso que, particularmente, não tem como esse no Brasil. Sem arrogância. Respeitando respeitando os colegas que têm trabalhos lindíssimos no Brasil. Mas o que a gente tem, assim, tomado como uma máxima é que o nosso instrutor seja formado para realmente conduzir a prática para si, conduzir a prática para o outro e ter uma fundamentação teórica para sustentar o Mindfulness quando tiver que repassar esse saber. Tá certo. Agradecer muito a presença das doutoras. Arthur, muito obrigada. Delicadeza, muito grata e sucesso, muita luz no seu trabalho. Obrigado para vocês também. Agradecer também a sua audiência, agradecer muito a sua atenção. Vamos repetir os contatos aqui para você fazer a sua inscrição e saber mais detalhes sobre Mindfulness e também para entrar em contato com a doutora Carla Fragomeni e a doutora Paula Porto Carreiro. Obrigado pela sua atenção. Um abraço. Valeu.